Eita glória! Vamos começar a nossa sexta de ensino, de bênção, de vitória. Glória a Deus pela vida de vocês que estão aqui no ao vivo. Glória a Deus pela vida do povo de casa. Glória a Deus pelos nossos alunos do Facebook. Que Deus te abençoe aonde você estiver, que o Senhor te alcance. Não esquece de curtir essa aula para ela se tornar relevante, se inscreve no canal, comenta o que mais você gostou da aula de hoje, porque vai ser bênção para a nossa vida. Hoje eu estou com vontade de dar aula, então vamos preparar, porque hoje eu vou falar mais do que a mulher do homem da cobra. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos por estarmos reunidos em teu nome, te agradeço por este culto online, te agradeço por esta escola bíblica que está começando hoje, Pai, mais uma vez na sua presença, mais uma sexta de vitória. Eu peço que o Senhor nos derrame, Pai, graça, conhecimento, sabedoria, que acrescente sobre nós do poder do teu Espírito, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deixa eu adicionar nossos amigos. Hoje, queridos, eu quero falar sobre como remir o tempo. A gente tem falando sobre ciclos, sobre tempos, temos falado aí sobre os anos, né? Cada 7 anos é um ciclo determinado, mas hoje, especialmente, eu quero falar sobre como remir o tempo. Vou fazer uma pergunta, eu quero que você responda naquilo que você sabe, se você puder. É possível a gente acelerar o tempo? Sim ou não? Tem como você acelerar o teu tempo? Adiantar o teu tempo? Ah, eu vou fazer isso aqui para adiantar. O que vocês acham? Qualquer coisa, se não quiser abrir o microfone, põe nos comentários. É possível acelerar o tempo? Sim ou não? Hein, meu povo? Você acha, Rô? Que não? Não? Porque o tempo é um só, né? A Alexandra fala que sim. Boa noite aí, Lê, Maria Lúcia. A Franca deve estar desmaiada. Boa noite, pastora. Você acha que é possível acelerar o tempo, Má? Ah, deixa eu pensar. Acho que não. Não? Não. E acertou. Não é possível acelerar o tempo. A gente não consegue acelerar o tempo, mas a Bíblia nos ensina como remir o tempo. Você não consegue acelerar o seu tempo, mas você consegue remir o seu tempo. Abre tua Bíblia lá em Efésios, capítulo 5. Efésios 5, 15 e 16. Efésios 5, 15 e 16. Olha o que a Bíblia diz. Efésios 5, 15 e 16. Diz assim: Portanto, estais atentos para que o vosso procedimento não seja semelhante aos insensatos, mas andai em sabedoria, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Então ele fala assim, ó, estais atentos para que o vosso procedimento, a vossa atitude não seja semelhante aos insensatos, mas andar em sabedoria, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Em Colossenses, capítulo 4, versículo 5, fala assim, ó: Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora e aproveitai as oportunidades. A Bíblia frisa muito isso sobre aproveitar as oportunidades na nossa vida. Você vê que tem coisa na sua vida que vem uma vez só. O que é isso? São oportunidades.
oportunidades que o céu está te dando, oportunidade que Deus está te dando, oportunidade que o Senhor está te dando para você viver uma bênção. Então, nós temos que entender, ter um discernimento espiritual das oportunidades que surgem na nossa vida. Por isso que o apóstolo Paulo, ele ensina, e ele exorta, olha, aproveita bem, porque tem coisa que na sua vida não vai ser chance, vai ser oportunidade. Tem, algumas coisas não serão cíclicas. Tem coisas que vai vir como uma oportunidade, se você souber abraçar bem. Se você não souber abraçar, você perde sua bênção. Então, remir o tempo significa que a gente tem o poder sobre o nosso tempo. Então, você pode resgatar e usar o seu tempo com sabedoria. Para quê? Para você verdadeiramente fazer coisas importantes. O que é remir o tempo? Você usar o seu tempo com muita sabedoria, aproveitando ele com quê? Com coisas importantes. Por quê? Para você preservar força no dia mau ou no dia da sua velhice. Porque os velhos, queridos, as pessoas de mais idade, quando eu falo velho, eu já falo de uma pessoa bem cansada de idade. Ela não consegue ser produtiva, ela não tem muito tempo de vida. Então, eu aprendo com a Bíblia que a cada ano que nós passamos, que nós envelhecemos, a gente não pode errar muito. É por isso que a gente tem que aproveitar a oportunidade. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, ela tem 60 anos, idade praticamente para ser minha mãe. E eu estava aconselhando ela, e um dos conselhos que eu dei para ela é o quê? Você não tem muito tempo para errar. Porque imagina se essa pessoa vive bem, eu falo bem assim de saúde, né? Nas suas faculdades boas de andar, se locomover, dirigir, trabalhar, até os 76 anos. Essa pessoa tem uma vida ativa apenas de 16 anos, então ela não tem tempo de errar. Eu vou fazer 36 anos esse ano. Eu já considero a minha idade uma idade em que eu não posso ter o prazer de errar muito. Porque daqui 4 anos eu vou já para os quarentão. A força, gente, vai diminuindo. O vigor, o ânimo. E os dias passam muito rápido. Então, se você não aproveitar as oportunidades, o que vai acontecer? Você não vai ter força lá na tua velhice, você não vai ter dias de descanso, você não vai ter uma boa saúde lá na frente, o que interfere a sua qualidade de vida. Então, a gente pode aprender a remir o tempo quando a gente se conscientiza do fato que a gente não tem um outro dia. Deixa eu fazer uma pergunta para você pensar, que você está mexendo em remir? Não, não é para pegar. Agora não, eu estou dando aula. Então, deixa eu fazer uma pergunta para você meditar. Se você morrer amanhã, ou se Jesus voltar amanhã, você fez tudo o que você queria fazer hoje? Não. Já, já mandou no peito já. Não. Por que que não fez? Porque não organizou o tempo, não remiu. Porque se a gente parar para pensar, a gente não tem o amanhã. Embora façamos planos no amanhã, nós não temos o amanhã. Nós temos o hoje e o agora. E pensando nisso, a gente começa a se conscientizar daquilo que a gente tem que fazer, mas daquilo que a gente vai procrastinando. Então, como cristão, o que a Bíblia nos alerta? Nós devemos viver como se estivéssemos morrendo, e não morrendo de canseira, como se a gente fosse morrer amanhã e fazer tudo hoje. Nos dedicar a Deus ao máximo, nos dedicar às nossas coisas. Sabe para quê? Para fazer enquanto dá tempo. Para buscar enquanto dá tempo, para produzir enquanto dá tempo. Porque se você não tiver o amanhã, se você morrer ou entregar as suas obras só do hoje, como que será que está as tuas obras? E aí a gente começa a meditar
a gente vê que tudo que a gente produz, tudo que a gente faz, tudo que nós entregamos para Deus, né? Nós entregamos e colhemos o que? Recompensas eternas. Por isso que nós precisamos começar a observar os nossos frutos e como a gente tem vivido as nossas horas, tá? Abre lá em Marcos 9:41, vou ler um versículo com vocês. Marcos 9:41. Diz assim, ó. Com toda certeza vos asseguro que qualquer pessoa que vos der de beber um copo de água, pelo fato de pertencerdes a Cristo, de maneira alguma perderá a sua recompensa. Então, tudo que nós fazemos tem recompensa, até nas mínimas coisas. É isso que a gente tem que se atentar. Só que o que foi feito para propósitos egoístas, carnais, mundanos, vai queimar e vai desaparecer, porque a Bíblia chama isso de obras mortas. É por isso que a gente tem que olhar para o nosso tempo e ver se a gente está produzindo um fruto que está glorificando a Deus e que produz recompensa. Porque se você estiver gastando o seu tempo com algo que não está agregando nada na sua fé, que não está te fortalecendo, que não está gerando um fruto, você não vai receber recompensa nenhuma. Muito pelo contrário, você vai chegar com a tua mão lá cheia de obras, só que vai queimar e vai desaparecer. 1 Coríntios 3 diz assim, ó. 1 Coríntios 3, versículo 12 até o 15, diz assim: Se alguma pessoa edifica sobre esse alicerce, utilizando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será manifesta, porquanto o dia atrará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade das obras de cada um. Se a obra que alguém construiu permanecer, este receberá recompensa. Mas se a obra de alguém se queimar, este sofrerá prejuízo. Ainda assim será salvo como alguém que escapa entre as chamas do fogo. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o seu Espírito habita em vós? Então, olha só que o Senhor, ele nos alerta. Ele fala assim, ó, as obras que vocês estão produzindo, aquilo que vocês estão fazendo, vai passar pelo fogo. E este fogo vai provar a qualidade das obras de cada um. Agora, vamos lá. Será que o que você está fazendo tem qualidade? Quando a gente começa a pensar nisso, meditar nisso, orar por isso, observar, a gente tem que começar a rever. Será que você está cuidando da tua casa com qualidade? Cuidando da tua família? Será que você está usando o teu tempo com qualidade? Ah, pastor, eu gasto meu tempo mais na internet, vendo nada, vendo vídeo. Esse tempo que você ficou na internet vendo vídeo são obras, porque você poderia estar fazendo outra coisa. Só que estas obras vão passar pelo fogo. E a Bíblia diz que Deus vai pegar esse fogo para provar a qualidade daquele tempo que você ficou sem fazer nada. E nesse tempo que Deus passou suas obras pelo fogo para medir a qualidade, se não tiver qualidade, o que vai fazer? Ele vai queimar e vai te deixar no prejuízo. Agora, para e pensa em todo o seu dia, em todo o seu trabalho, em como você faz as coisas para Deus. Queridos, eu sou humana também. Tem dia que eu tô com preguiça, tem dia que eu tô com má vontade, tem dia que eu tô enhacada, tem dia que eu não faço. O dia que eu tô enhacada, eu prefiro não fazer do que fazer. E eu não tenho receio de falar não. Por quê? Porque são obras e vai pesar. Por isso que quando eu entendi isso dentro do meu espírito, eu prego como se fosse o último culto. Eu sirvo a Deus como se fosse o último culto. Eu faço tudo como se fosse a última
vez que eu estaria fazendo, porque vai ser pesado. E nós não sabemos quando será a última vez. Então, outra maneira de você remir o tempo é o quê? Pedir a ajuda de Deus. A gente tem que começar todas as manhãs entregando o nosso dia para o Senhor e pedindo a ajuda dele naquilo que você precisa fazer naquele dia. Talvez você não está conseguindo desenvolver o seu dia por não entregar aquele dia ao Senhor e não pedir a ajuda dele, né? Para que ele te ajude a produzir obras com valor eterno. Então, quando você começar o teu dia, começa com a eternidade em mente, tá? Porque isso vai deixar você mais consciente dos sussurros de Deus no teu coração. Deixa eu ver aqui o chat. Ai, meu mouse está tão ruim. Deixa eu ver aqui. Estou lutando com a perfeição, tem me roubado tempo. Pessoas perfeccionistas perdem tempo. Tem mais gente perfeccionista aqui na nossa aula de hoje? Pessoas perfeccionistas perdem tempo, tá? Porque isso se torna uma distração. E não estou falando. Ô, Má, e o trabalho? O trabalho tem que ser bem feito. Deixa eu pegar um negócio aqui que o povo não está me dando. Não, eu falo assim, o trabalho para quem Secular. trabalha. Secular. É. Tem que ser com excelência. Como que Deus pesa o nosso trabalho se ele é excelente? Se aquilo que você faz, você está fazendo melhor, como se fosse para o Senhor. Entendeu? Aí isso daí o Senhor, ele pesa como as nossas obras de excelência. É igual aqui. Você vê que tem pessoas que trabalham e você sabe que essa pessoa não está entregando excelência. Você vê a pessoa no relaxo, você vê a pessoa na porquice, não é? Você vê aqui, você fala assim, nossa, o fulano trabalha mal. Aí, essa falta de excelência, o que que acontece? Fecha as portas da vida daquela pessoa. Só que ela produziu um fruto, ela produziu um trabalho, e aquele trabalho vai ser pesado diante de Deus. Aí Deus vai pegar e vai ver o relaxo, a preguiça, né? O desleixo, a porquice. Porque a Bíblia fala assim, ó, fazei tudo como se fosse para o Senhor. Então, Roberto, põe tudo. Deus pesa tudo. Quando eu entreguei o meu salão, que eu comecei a ser dona de casa, eu desvalorizava isso. Porque ser dona de casa é um serviço que a gente não é reconhecida, né? Para todo mundo da casa é normal você limpar a casa, é tua obrigação fazer a comida, lavar roupa e passar roupa. E a gente olha aquilo como algo sem valor. Só que um dia Deus ministrou no meu coração, que eu estava limpando a minha casa, falou assim, ó, se você não tiver excelência dentro de casa, na tua rotina, você não vai ter excelência para fazer nada na tua vida. Porque enquanto você está fazendo dentro da tua casa, você está servindo a tua família. E o servir a tua família é obras. Aí eu parei um pouco de reclamar. Bate os dias da bad, mas é menos. É só quando bate a canseira. Porque hoje eu entendo que tudo são obras. Tudo, tudo. Gente, o conversar com uma pessoa é obras. Porque às vezes tem gente que dá patada nos outros, não é só falta de educação. Aquilo ali é atenção. Aquilo ali é Deus medindo a tua espiritualidade. Porque tem gente que você vê, é espiritual só com o microfone na mão. Só no cargo. Fora do cargo é o Satanás. E isso é obras? Não é. É obras mortas. Tem gente que tem umas atitudes de crente que a gente fala o quê? Não é crente coisa nenhuma. E o que que é aquilo? Obras mortas. Acha que está abafando porque está fazendo, mas o que está fazendo não tá sendo recebido por Deus. Porque na hora que vier o fogo, vai queimar e vai se perder tudo. Eu vi esse final de semana aqui na minha cidade, teve aquela festa de reis. Quantas pessoas se dedicando, gente, para trabalhar,
para cozinhar, para servir. Eu fiquei olhando aquilo e falei, oh, meu Deus. Se esse povo se converte, não faz nem metade para Deus. Não faz nem a metade. E, né? E para imagens, para idolatria, vai lá e faz tudo. Mas isso diante de Deus vai servir o quê? Porque estão servindo a imagens. Deus vai olhar aquilo lá, Deus vai pegar e vai queimar as obras. Porque não era aquilo que. Às vezes Deus esperava que aquela pessoa que estava lá cozinhando para os outros fizesse o quê? Fizesse algo bom para sua família, fizesse algo bom para alguém dentro de casa, passasse um tempo de qualidade com a família, porque são obras com valor eterno. E a gente não se atenta nisso. Então, se atente nesses detalhes. Quer falar, Lê? Pode falar. Pastora, igual eu falei do perfeccionismo, igual a pastora falou, ele também pode impedir na questão da oportunidade, né? Porque eu falo que a minha luta é muito nessa questão, porque aí vem a indecisão e fico sempre buscando fazer o melhor, mas nem esse melhor eu acabo fazendo porque eu faço e depois, não ficou bom. Ou até mesmo já prestei atenção se eu ganhar oportunidade na igreja para pregar. Na hora que eu chego lá, eu esqueço, porque na minha mente fica assim, mas e se eu errar? E se eu falar alguma palavra errada? E se não for isso? E se não for Deus que estiver falando no meu coração? E dá aquele branco. Tem que vencer. Aí por isso que tem que fazer igual eu, só ando com o meu esboço. Eu prego com a agendinha do meu lado. Porque eu tenho esse pensamento acelerado, TDAH. Eu tô aqui, mas eu tô pensando lá numa outra coisa que eu vou falar para vocês daqui a pouco. Então, para mim focar, eu tenho que estar lendo, para eu não me perder no meu pensamento. E falar errado, a gente nunca vai acertar. Uma vez eu fui pregar sobre galardão, falei largatão. Deu tudo certo, o irmão riu e continuou. Aí eu faço piada. Quando você errar, faça piada. Ria de você. Foi assim que o povo começou a me simpatizar comigo, porque quando eu erro demais, eu começo a rir da minha situação. Falar, ai, que caos. Eu era o melhor. Aí eu vou brincar, tipo assim, ó, vamos voltar, vou olhar lá para a questão dos temperamentos e lá. Então tem que conviver com os homens aí, porque eles levam tudo na brincadeira. Exatamente. Exatamente. Mas não se apegue a perfeccionismo, isso vai te roubar oportunidades, tá? E olha o que Deus fala, gente, em Salmos 90:12, ele fala assim, ó: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Quando você vai puxar a raiz deste versículo, ele fala assim, ó: ensina-nos a contar os nossos dias. Por quê? Porque o Senhor conta os nossos dias. Só que como que é a contagem de Deus para os nossos dias? Ele conta os nossos dias úteis. Os dias inúteis, aqueles dias em que você não submete a Deus, eles não são contados. Agora vamos pensar assim, ó, você vive 90 anos. 90. Aí você tem 3 anos só de vida útil. E aqueles 87 que não foi pesado? Que Deus olhou e falou assim: esse aqui você fez algo que não presta, isso aqui não presta, isso aqui não presta. Totalizamos 87 anos que você jogou a tua vida fora. Para e pensa o peso disso diante de Deus. Esses dias, eu gosto muito, queridos, de assistir série, Mariana. É o jeito que eu relaxo minha mente. Eu acabei de assistir um dorama, gosto de dorama. O Espírito Santo falou assim para mim, ó, santifica teus olhos. Amém. Aí falou assim, para de assistir. Falei, amém, mas acho que é coisa da minha cabeça, né? Deus falando comigo, é eu que estou pensando essas coisas. Fui tomar banho. Aí eu fui tomar banho e Deus falou assim, ó, santifica os teus olhos.
Falei, é coisa da minha cabeça, não é Deus, não. Santifica os teus olhos. E começou a falar. Aí eu fui contar os. Aí falou assim, ó, 21 dias. Falei, mas que coisa, mas que perturbação. Fui lá ver. Eu fui lá contar na minha folhinha, era um dia, dia 20 de fevereiro, que era uma data X que eu tinha algo ali para resolver na minha vida pessoal, né? Muito punk. E aí eu falei, uai, Deus, senhor, esse dia aqui eu até assinalei no meu calendário, esse dia aqui eu preciso de um milagre, mas nada a ver santificar os olhos. Deus falou assim, ó, os teus olhos é a janela da tua alma. Não desperdiça teu tempo. Falei, peguei. O que que eu fiz? Eu já estou num jejum de 90 dias. Aumentei o jejum do quê? Dos meus olhos. Não estou assistindo TV, né? Nada, nada. Para quê? Para não me distrair e focar. Gente, aí, quinta-feira, a gente não tem nada na igreja, o dia que a gente está livre. Eu acabei de jantar, não tinha coisa que fazer. Falei, gente, que chato, não tem nada o que fazer. Eu não tenho nada o que fazer, Senhor. E aí o Espírito Santo falou assim: ó, passa tempo comigo. Eu não quero orar agora. Não quero ler Bíblia. Ai, pastora, você tá falando isso? Gente, sou humana, tá? Só para avisar. Aí eu fui, passei os olhos aqui na minha apostila, falei, nossa, Deus, o Senhor tá contando meus dias. Os dias inúteis. O dia que eu não faço nada. E aí eu vi que Deus quis separar este tempo para revelar algumas coisas, trazer alguns conteúdos no meu coração. Precisava da santificação dos meus olhos. Mas olha como que é interessante, olha como que Deus conta as coisas. Ele conta os nossos dias a partir daquilo que é útil. O que é inútil, Deus descarta. E o que eu quero que você pense? Se você for pesado na balança de Deus, se os teus dias forem pesados hoje, tem mais dia útil ou inútil? Para responder, não, irmão. Os meus deu inútil. Eu dei uma melhorada essa semana. O sangue de Jesus tem poder, me ajuda. Moisés, quando ele escreve, foi Moisés que escreveu o Salmo 90, o único salmo de Moisés, tá? Ele fala de um tempo, esse tempo ensina-nos contar os nossos dias, esses dias são dias de propósito, um tempo que só o coração do sábio pode contar. Então ele pede que Deus o ensine para não deixar esses dias passar. Porque se a nossa vida passar e a gente não resolver isso, o que que vai acontecer? A gente vai viver dias que para Deus não vai valer nada, desperdício de tempo. Então, evita desperdiçar o teu tempo. Dias não contados referem-se a dias não aproveitados, horas em que nada se fez ou nada aprendeu de valor. Guarda isso no teu coração. Ciclos não resolvidos desencadeiam problemas emocionais em outros ciclos. Guarda isso para você também. Por que que isso é importante você saber? Porque se você não resolve um ciclo, ele vai desencadear problema emocional nas suas emoções em outro ciclo. Deixa eu dar um exemplo. Junta os dias maus, que você vive mal. Mas vamos supor que você tem um trauma não curado lá na tua infância. Infância, o primeiro ciclo de 0 a 7 anos. Esse trauma, quando que ele vai se repetir? No quarto ciclo, tá? Cada 3 ciclos você vai viver de novo aquilo. Então, o que que vai acontecer? Vai se repetir um comportamento que você não resolveu lá atrás. Porque crianças traumatizadas, elas manifestam as consequências na idade de 22, 28 anos. Então, uma pessoa que tem problema emocional com 22, 28 anos, é porque ela teve um trauma na infância. Né? Esses problemas vêm como alteração de humor, transtorno, depressão, entre outros. Ah, pastora, eu tive um trauma na minha adolescência. Quando que vai aparecer? Dos 28 ao 35.
Eu, com 35 anos, fui diagnosticada com bipolaridade pela medicina. Aí, professora, você não tem vergonha de falar isso? Eu não. Eu tô tratando, tô orando, tô jejuando e tô tratando, tá? Não é fácil. O que dá? Alteração de humor. Tem dia que eu tô assim, tem dia que eu tô assim. E a guerra é comigo. Por que que manifestou agora? Problema na adolescência. Dos 12 aos 14, eu estava enfornada na droga. Traumas, consequências que não foram resolvidas, manifestaram agora. Pessoas com traumas dos 14 ao 21, manifesta quando? Dos 35 aos 42. Então, cada ciclo a gente tem que aprender a se resolver. A gente tem que aprender a se curar. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Não é só oração. Ah, é oração. Se você tiver fé, querido, vai. Vai na oração. Mas é oração, jejum, comportamento e tratamento. Porque às vezes você vai precisar de um profissional, de um terapeuta, de um psiquiatra, de olhar para você e falar assim, para de ser louca. Coisa da sua cabeça. Vai se tratar, toma um remédio para você dormir. Ah, professora, não é pecado tomar remédio para dormir? Se você não dorme, você vai ficar com sono? Se você tem problema na sua mente, com a sua mente acelerada, você vai ficar com ela gritando na 24 horas? Uai, isso tua fé não alcança ainda. As pessoas se tornaram tão religiosas que elas estão o quê? Vivendo mal. E viver mal é desperdício de tempo. Então, o que você tem que aprender? Ciclo não resolvido vai desencadear problema emocional. Resolva, resolva em nome de Jesus. Amém? Alguma pergunta? Porque eu vou entrar em outra pauta. Toma água. Pastora, a senhora está falando aí dos ciclos, né? Sim. Aí o que que eu fiz? Eu fui lá, peguei desde o meu ano de nascimento e fui fechando os ciclos. Aí eu fui aqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, 7 anos. E aí eu fui colocando lá. E aí eu falei assim, Jesus, tem misericórdia. E quando a gente tem trauma no primeiro, no segundo, no terceiro, e você vai nos ciclos. Ó, é Mas, boa a sua pergunta. Tem trauma no primeiro, no segundo, terceiro. Isso vai virando um acúmulo de transtornos. Aí a pessoa fica o quê? Bloqueada. exatamente, eu falei com o meu psicólogo assim, como eu, né, formei para terapeuta, eu mesmo dei o meu diagnóstico, que é provável que eu tenha aí alguns transtornos. Por quê? A pastora falando, mas assim, gente, bate demais. Por quê? Quando eu tava olha, eu engravidei com 17 anos, e quando eu tava com 28 anos, minha vida deu aquela virada assim, ó, de cabeça para baixo. E a pastora falando aí que eu comecei a ter Contar, se essa atentar. visão, isso, para essa questão do tempo, e eu comecei a ver. Quando foi agora, quando eu conheci a pastora e tal, da contagem do ciclo, é que eu comecei a ter uma visão diferente. Amém. Pegando até mesmo pela data de aniversário do meu esposo, que ele é da tribo de Efraim. E quando a pastora estava fazendo a contagem lá dos 7 anos, foi quando realmente deu 7 anos de um ciclo da minha vida e eu percebi a virada que estava dando e eu comecei a contar. Aí, por isso que eu perguntei à pastora no grupo, por exemplo, está fazendo 4 anos que a gente está casado. E eu comecei a ver que as influências de alguns ciclos para trás estavam querendo se repetir agora. Por que tem gente, queridos, que vive aquela repetição? Ah, eu tô vivendo isso de novo. De novo, porque é trauma não resolvido, não aprendeu o que precisava aprender, não agiu no comportamento que precisava agir e principalmente não agiu no espiritual que precisava agir. Então aí o ciclo vai se repetindo, é uma corrente.
É uma Ô, correta. pastora, olha só ver que interessante. Eu indo dentro dessa questão, eu fui percebendo a questão de um transtorno de ansiedade, de separação. E olha onde que isso estava. Lá na minha infância, de 2 anos, e eu comecei a perceber, porque a questão de quando os meus pais às vezes iam trabalhar, era a forma como eu estava filtrando ali. Para A mim era separação. abandono. Isso, a questão deles também separar e voltar. Então, isso tudo foi trazendo vários problemas para mim. Então, assim, foi onde que eu observei. Agora, essa questão da separação aí, ó, do abandono, ela estava trazendo um prejuízo muito grande, assim, em todos os meus relacionamentos, tanto profissional quanto em amizade, religioso. Eu não parava em igreja nenhuma. Eu ficava um tempo na igreja, depois eu mudava. Ah, não quero ficar aqui mais não. Porque eu não me sentia pertencente daquela igreja e eu mudava de igreja. É o trauma, exatamente. Gente, deixa eu fazer uma observação, pai e mãe que está aí ouvindo. Os maiores causadores de traumas nas crianças são os pais. Então, cuidado. Cuidado para não querer fazer com que seu filho supere as tuas expectativas. Filho não foi feito para superar tuas expectativas. O filho foi feito por um propósito. O pai e a mãe encaminham ele para um propósito. A gente só encaminha, a gente cuida e encaminha. Cuida e encaminha. Mas, ai, porque meu filho vai ser assim. Não, teu filho vai ser o que ele nasceu para ser. Aí, meu filho tem que. Não, ele não tem. Eu conheço, eu já tenho discernido o que vai ser o propósito dos meus filhos. Então, o que que eu faço? Eu treino eles para aquilo. Treino eles para serem líderes. Treino eles para serem grandes. Treino eles para lidarem com pressão. Eu treino eles porque pai e mãe treina, prepara. Às vezes meu marido fala, você está pegando pesado. Eu falei, eu estou treinando. Eu tenho que formar eles agora. Porque esse é o tempo que eu tenho. Né? Então, eles têm que ser correspondente ao propósito. Mas esperar, eu vou treinar, eu vou encaminhar. Ah, mas e se eles não quiserem? Aí é problema deles. Aí é eles e Deus, não é comigo. Porque a minha parte eu fiz, tá? Então, cuidado. Eu gosto muito de treinar meu filho a ser independente. Ótimo, porque a gente não vive a vida inteira, né? A gente não é eterno. Tem que treinar. Então Oi. o Felipe não tem costume de, tipo assim, nunca coloquei ele pra lavar louça, nada, e de um tempo pra cá eu tô falando, Felipe, lava a louça. O dia de amanhã você não vai estar com nós, falta 4 anos pra você terminar a escola. Exatamente. Você vai atrás de uma faculdade e você vai ter que morar sozinho. Vai chegar a hora que vai dar. Vai ter que andar com as pernas. Ele fez arroz soltinho. Ai, gracinha. Ah lá. Independência. Independência. É isso aí. Gente, vamos falar um pouquinho de ciclos do chamado? Vou falar só de um hoje, nem sei se vai dar tempo. Acho que vou falar semana que vem, né? Que aí eu já vou começando a falar tudo. Então vai ficar aquela aula nada a ver, ou entra num assunto, sai do outro. Mas semana que vem eu vou falar sobre os ciclos espirituais do chamado. Primeiro ciclo, o segundo, o terceiro e o quarto. São 4 ciclos, tá bom? Mas o que eu quero que vocês pensem, que vocês reflitam essa semana em nome de Jesus. Como que vocês estão gastando o tempo de vocês? Pensa nisso, conserta isso. Não é pecado você descansar, não é pecado você distrair, mas é pecado você não usar o seu tempo com aquilo que agrega valor eterno. Pensa em tudo que você vai fazer. E isso vai trazer um valor eterno, então faça. Se não faz, se não vai te agregar em nada, não perca a sua vida naquilo. Não fica dependente naquilo. Como eu disse, não é pecado você ver TV, não é pecado você sair, não é pecado você ficar giboiando do nada, mas é pecado você viver no ócio, ser dependente de coisas. Não desperdice o seu tempo, porque você só tem o hoje. O amanhã a Deus, ao nosso Deus pertence.
Amém? Vamos orar? Vou orar por vocês. Já vai preparando as câmeras. Vou orar por vocês. Semana que vem a gente vai falar sobre ciclos espirituais do chamado. Primeiro ciclo, o ciclo do verão. A fase do verão, o calor do chamado. Pai, muito obrigado por este momento, por esta aula, obrigado pelos teus filhos que aqui estão, por aqueles que irão assistir. Eu peço que o Senhor, ó Pai, derrame da tua graça sobre nós, derrame do teu espírito, derrame da tua sabedoria sobre nós. Nos ensina a contar os nossos dias, de modo que nós alcancemos corações sábios, em nome de Jesus. Liga a tua câmera, vamos tirar uma foto bem bonita. Vamos lá. Vamos ver se você está vivo. Francislane, chamei hoje. Você perdeu a oportunidade de falar comigo. Não falo mais. Eu também nem lembro o que era. Você que volte à aula para saber o que era. Ah, eu não ouvi, o Alessandro colocou o celular num radinho aqui. Aí não estava pegando. Aí toda hora saía da aula, eu tinha que ficar entrando. Eles colocam essa voz minha de Cid Moreira num rádio. Pensa que som. Esse vizinho deve amar. Ah, Fran. Sorriso, gente. Sorriso. Glória a Deus. Beijo no coração, boa sexta. Manhã cruzada de milagres, não. Cruzada profética. Pedroso, amanhã 7h30. Fica com Deus, gente. Beijo. Tchau, tchau.